Vamos abrir a palavra de Deus em Eclesiastes. Se tiver alguém nos visitando, sejam bem-vindos, os visitantes. Eclesiastes, capítulo 1, versos 12 a 18. A experiência do pregador. Pregador, Eclesiastes, aquele que chamava a assembleia, convocava a assembleia em Israel. Salomão, no caso aqui, é o autor, eu acredito que foi Salomão, ou um sábio de Israel, mas o contexto indica que foi Salomão, filho de Davi. Vamos ler a palavra de Deus. O pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência aumenta tristeza. Senhor, ajuda-nos a entender Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pois é, irmãos, quando a gente lê, estamos começando, já tivemos uma aula e hoje segue esse capítulo 1. Quando a gente lê assim, não é fácil de entender. O que é isso que ele está dizendo? Salomão, que a vida é enfadonha, debaixo do céu, parece que ele não valoriza o conhecimento, o estudar. Será que não é importante o estudo, a ciência, a sabedoria? Então, a gente tem que entender de que sabedoria ele está falando. Se ele, na verdade, ele está, no final, ele vai chegar numa conclusão. Teme a Deus, segue os seus mandamentos, essa é a essência da vida. Não é que ele está desestimulando, mas ele está colocando as coisas no lugar certo. A sabedoria verdadeira existe. É possível viver temendo a Deus. É possível conhecê-lo e amá-lo, mesmo quando as coisas fogem do nosso controle. Por quê? Porque as coisas debaixo do sol são assim, por causa da queda. As coisas, o trabalho, ele vai falar muito sobre a sabedoria e do trabalho. Então, o trabalho, que antes era antes da queda, era conhecer a terra, dominá-la. Adão recebe a ordem, Eva também. Depois da queda, tudo ficou diferente. Deus continuou o seu projeto, Deus continuou a se revelar, a sabedoria, o conhecimento, mas agora tinha o pecado, a queda, tinha espinhos, tinha abrolhos. O trabalho que antes era prazeroso, agora era com suor, com dificuldades. E é isso que Salomão está dizendo. Tudo debaixo do sol é difícil. Mas ele não está dizendo assim, então vamos desesperar e parar de viver. Não. Ele está dizendo, mesmo assim, vale a pena viver. O que tem Deus é diferente, porque o nosso foco está acima do sol. Aí tudo tem sentido. A sabedoria tem sentido, o estudo tem sentido, a cultura, a sociedade, os dons que temos fazem sentido, onde quer que a gente esteja, o trabalho da gente,
A empresa da gente, eu tenho lá tem empresa, né? O nosso trabalho, o nosso estudo. E na minha experiência, né, cultural, eu tenho duas áreas que têm se destacado, que é a ciência, eu gosto muito de ciência, e também o esporte, que eu voltei a treinar, não é? Mas como eu tenho vivido experiências tão lindas nessas duas áreas. Parece que é uma coisa mundana, a ciência é contra Deus. Gente, se a gente faz da forma certa, é lindo. É lindo conhecer, o estudar, o fazer para a glória de Deus. Por quê? Porque tem pessoas que é outro extremo, né? Que Salomão vai tocar nessas questões. Só valorizam a cultura popular, no sentido assim, essa pessoa nem estudou, mas é muito sábia. O conhecimento simples da vida. Acho que é empírico, né? Que chama o conhecimento empírico. Não é isso? O conhecimento que todo mundo tem, de certa forma, a gente conhece alguma coisa, mesmo que não estudou. Tem um certo tipo de sabedoria. Aí tem pessoas que só valorizam isso. Não vale a pena estudar. Está vendo que fulano nem estudou, mas tem um certo conhecimento. É verdade, mas uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Nós podemos estudar para a glória de Deus. Como é bom você estudar, no caso a ciência, não é? No caso eu estudei a biologia, mas não é só biologia. Salomão naquela época já estudou as plantas, os animais. Vinha gente de longe, de outras nações, ver o que Salomão estudava, descobria. Foi Deus que deu a ele aquela sabedoria. Vinha pessoas de longe, de fato se admiravam, que grande sabedoria. Até certo ponto, aí chega no final, Salomão vai dizer, né? Essa sabedoria, se não for para Deus, se não for vivida no temor de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus, ela pode ser perigosa. É isso que ele vai dizer. Se não for vivida no temor de Deus, se não for vivida submissa a Deus, é um perigo. Chega ao ponto dele dizer no verso 18 que nós lemos, porque na muita sabedoria há muito enfado. Quem aumenta em ciência, aumenta em tristeza. Olha que coisa séria. Quem aumenta em ciência, aumenta em tristeza. Tem uma frase aqui da Lisa Simpson, eu tirei do livro do Emílio Garófalo, que ela diz assim: Pai, à medida que a inteligência sobe, a felicidade desce. Olha que coisa séria. Isso é sem Deus. À medida que a inteligência sobe, né, o conhecer, o saber, a felicidade desce. É mais ou menos isso que ele diz, ó. Salomão, nesse verso que eu li. E quem aumenta ciência, aumenta tristeza. Porque é verdade, se for sem Deus, o que é que termina o trabalho? Em ódio pela vida. A pessoa termina no final, trabalhei tanto, não é? Trabalhei tanto, não valeu, estou revoltado. Aí se revolta, vou deixar para os meus filhos gastar, às vezes dá confusão o dinheiro. Termina em ódio, por quê? Porque não foi feito para a glória de Deus. Da mesma forma, estudar, se não for para Deus, a gente cansa, dá um enfado, tem gente que até adoece. Porque não tem sentido as respostas. O próprio Emílio Garófalo vai dar um exemplo, né, parece que é uma história lá de um livro, que fala sobre o computador, super conhecedor, vai dar uma resposta que todos esperavam sobre a origem da vida, sobre a resposta do universo que todos esperam, todos ficam esperando. No final, depois de muito esperar, aí o computador parece que diz, a resposta é 42. Que é isso? Não acredito. 42, que é isso? Ah, não, é uma resposta matemática, uma lógica. Quer dizer, não respondeu nada. Não respondeu nada. Então, isso às vezes acontece com o conhecimento humano. A gente acha que eu sei demais, estudei demais a origem da vida, do universo, isso. No final, cadê a resposta que a gente quer? Cadê a essência da vida? Cadê as perguntas da vida e da morte? No final, a morte vai nivelar todo mundo. É isso que a Eclesiastes está dizendo.
Então, tudo isso é bom, mas se for feito no temor de Deus, senão é vaidade. Senão, quando a gente morrer, se acaba ali, né? Pelo menos sabedoria humana. Ele está falando aqui da sabedoria humana. Agora, existe uma sabedoria divina. Existe uma sabedoria de Deus, que essa sim vale a pena viver, e Salomão vai nos empurrando até a gente entender ela. É como eu já falei, o próprio livro também diz que é como um arguilhão que vai nos furando, até que a gente, em outras palavras, até que a gente acha a porta do céu, que é Cristo. Numa outra porta, sabe quando você está tangendo os animais assim, para que ele acerte a porta da porteira, você vai furando, mesmo jeito, Salomão vai mostrando a gente os perigos da vida, até você dizer, só tem uma porta mesmo para o céu, Jesus. Vai furando a gente, para que a gente acorde, para que a gente não viva só nessa perspectiva terrena, que logo, logo passará, não é? Tudo é passageiro, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, como disse aqui também. Essa expressão aparece várias vezes e sabe aquela pessoa que quer correr atrás do vento, do conhecimento, de tudo, é como se, eu vou correr atrás do vento, ver onde ele faz a curva, e não só isso, quando chegar lá eu vou segurá-lo e vou botar para correr para onde eu quero. Isso é o ser humano, a gente quer dominar o conhecimento e ainda mandar o vento correr para onde a gente quer. Não consegue, é vaidade. É vaidade, a gente tem que se submeter mesmo, é o temor a Deus, é viver na sabedoria de Deus. Salomão foi um homem de sabedoria e de conhecimento, de fato. Lá em 1 Reis 4, 29 a 34, quem quiser ler, pode ler depois várias obras que Deus deu a Salomão, é impressionante, na economia, na sabedoria de julgar a nação, de estudos de animais, de aves. Já naquela época ele estudou tudo isso. Por isso que depois de tudo ele diz, tudo é vaidade sem Deus. Tudo é vaidade sem Deus. O Salmo 8, verso 4 diz, que é o homem para que te lembres dele? Que é o homem para que te lembres dele? Não é? Isso é sabedoria, quando a gente vê nossa pequenez diante de Deus. A gente se acha grande demais, sábio demais. E Eclesiastes nos ajuda a entender, né, que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, como diz Provérbio, o próprio Salomão em Provérbios. Ninguém deve se achar sábio demais, é tolo quem se acha sábio demais. Pensa que é sábio demais, mas tudo que tem foi dado por Deus, ninguém tem nada de si mesmo. Nós devemos ser humildes. É tão lindo quando a gente vê um cientista humilde, crente, que teme a Deus, que sabe muita coisa, mas diz, é nada. Sabia que, eu pelo menos acredito assim, quanto mais a gente sabe, a gente vê que não sabe. Tem muito ainda a aprender. Às vezes, quem sabe bem pouquinho se orgulha e se acha o máximo. É impressionante isso. Às vezes, uma pessoa que toca violão, o Vandilson está ali, né? Sabe bem pouquinho, como eu, mas se gaba, acha que toca demais. Eu digo, meu Deus, não sabe nem que não sabe. Não sabe nem que não sabe, né? E você fica olhando assim, meu Deus do céu. Às vezes tem uma pessoa que sabe mesmo, é professor, estudou música, é humilde, glorifica a Deus, Senhor, não tenho nada de mim mesmo. Eu estudei a vida inteira música, mas é pouco diante dos instrumentos da tua glória, da orquestra celestial. Ai, Senhor, ai de mim, Senhor. Quer dizer, é humildade. Já um que sabe bem pouquinho, eu sei demais. Meu Deus, como é um engano. Então, o Salmo 8, verso 4, nos diz, quem é o homem para que te lembres dele? Quem somos nós? E Deus insistiu no projeto, apesar da queda, apesar de Adão ter pecado, Eva, Deus não desistiu, a vida ainda tem propósito, nós temos um Redentor, nós sabemos para onde vamos, Deus continua a se revelar na cultura, no conhecimento, Deus continua a criar, nos fez semelhantes a Ele, vivemos debaixo da autoridade dEle,
vivemos em família, marido liderando, esposa submissa. Isso é um modelo que a gente aprendeu de onde? Do céu. Pai, Filho e Espírito Santo, a vida parece com o Criador. Nós somos chamados a viver assim. Um dia o céu, né, vai ser a plenitude, a família de Deus, o corpo de Cristo, imagem e semelhança de Deus. Deus não desistiu, apesar da queda. Deus continua a criar através de nós, dos dons que nos deu, dos filhos que Ele nos dá. Deus não desistiu. E por isso que a cultura é importante. Você pode pregar o Evangelho dentro de qualquer cultura, de qualquer país, pode ser de qualquer religião. O Senhor domina a palavra. A revelação de Deus é maior do que qualquer cultura humana. Você vê na Bíblia cristãos fiéis vivendo em países pecadores, insubmissos a Deus. É tão lindo essa questão da cultura. O pastor Felipe Fontes fala muito sobre isso, né? O crente e a cultura. Por quê? Porque a gente tem medo da cultura. Mas Deus nos quer dentro da cultura, sendo santo, sendo sal, sendo luz, estudando nas universidades, na arte, nos esportes. Meus irmãos, vocês não têm noção das experiências que eu passo no esporte. Vocês não têm noção como eu posso ver. Tem hora que eu estou na quadra, no time, eu me arrepio assim, de ver a glória de Deus, de pregar o Evangelho. Ontem foi tão lindo com o time, quando chamaram a gente assim para um canto, o time, né? Saímos da quadra, vários times do Nordeste aqui participando, e a gente foi orar. Pastor Fabiano, que joga no time, né? Fez oração, a gente se abraçou com o time. Eu digo, Senhor, que coisa linda, no meio de uma cultura pecadora. Vocês não têm noção como a gente pode viver o Evangelho de forma santa, na cultura. É isso que Salomão está ensinando. Agora, o que é que acontece? Por despreparo nosso, quando a gente vai para o mundo, a gente cai no pecado. Mas não é para cair, não. Você tem que ir para o mundo forte, no Senhor, na oração, sem estar se contaminando com o pecado. Cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio de piedade, e você pode ser sal e luz. Na cultura, na política, né? Toda na arte, na ciência, nas universidades, todo conhecimento, a gente pode, pela oração, pela graça de Deus, são redimidos, são santificados, e a gente vive de forma submissa e temente a Deus. Por quê? Deus é dono de toda a terra. Ele não desistiu da criação. Nós somos seres feitos para conhecer, diz o verso 13. Seres feitos para conhecer. Por que a gente tem esse desejo de conhecer, de empreender, de estudar? Porque Deus nos criou assim. Deus trabalha, então nós trabalhamos. O Senhor trabalhou em Gênesis, fez toda a terra e viu que era bom. Por que nós trabalhamos? Porque nosso Deus trabalha, nos ensinou a trabalhar. Então, tudo vem de Deus, nós repetimos o que aprendemos com Ele, somos imagem e semelhança dEle. Deus nos fez assim, para conhecer, para aprender, para liderarmos, cuidar da terra. A terra não é nossa, a terra é de Deus, mas Ele nos quer aqui. Claro que a terra agora está com problema, né? Ela geme, ela sofre, ela foi amaldiçoada por causa de nós. Por isso que o trabalho hoje dói, a gente geme, mas temos que continuar a fazer. Há uma maldição nessa terra que a gente sente, há um vazio existencial, há uma falta de significado se não for em Deus, que todo mundo sente, até mesmo os incrédulos sentem. Eu acho que já falei isso na última aula, né? É aquela questão do desespero existencial. Eu acho que todo mundo passa por isso. Eu passei tão cedo, já adolescente, eu ficava me perguntando, para que Deus me criou? O que é a vida? É uma realidade ou é uma utopia? Eu estou vivo ou não estou? Porque eu estou sozinho ou não estou no universo? Existe extraterrestre ou não existe? É tão difícil essas perguntas. Eu já bem novinho já passava por isso, pensando.
Eu acho por isso muita gente tira a vida, muitos adolescentes. Às vezes até em países que estão longe de Deus, né? Muito conhecimento, muito estudo, e o povo não entende o propósito da vida. Graças a Deus por Cristo Jesus, que um dia chegou na minha vida, que é a verdadeira sabedoria de Deus revelada em Cristo Jesus. Mudou tudo, a vida tem sentido, vale a pena viver, vale a pena servi-lo, vale a pena adorá-lo. Outra coisa sobre o trabalho, né? Porque Lutero, o reformador Lutero, ele dizia que na visão correta do trabalho, tanto um pregador quanto uma faxineira, um fazendeiro, melhor dizendo, cuidando de esterco, tirando leite da vaca, é a mesma coisa. Se estiver fazendo para a glória de Deus, é a mesma coisa. Porque às vezes a gente pensa que o pregador, o pastor, é o único que está fazendo o que agrada a Deus. Não, Deus quer a gente assim, trabalhando, tirando leite, pegando enxada. Cada um de acordo com o seu dom, ninguém é melhor do que ninguém. Trabalhe para a glória de Deus. Se você é um sapateiro, faça o melhor sapato, venda com preço justo. Não explore as pessoas, seja honesto. Isso é que é a glória de Deus. Se você é chamado para ser pastor, seja. Tente ser fiel no ministério, porque cada um vai ser cobrado por Deus. Todos são participantes do projeto de Deus. Cada um no dom que recebeu. Se é tirar leite de vaca, tire, glória a Deus, a vaca é do Senhor, glorifique a Deus, o leite, o queijo, tanta coisa ali pode produzir. O trabalho vem de Deus, feito da forma correta. Como a gente vê no Salmo 71. No Salmo 71, Salmo do idoso. Alguém que está velho, mas está satisfeito. Alguém que sabe que viveu a vida inteira servindo a Deus, honrando a Deus, então está seguro, está ali confiante em Deus no final da vida. Eu vi essa semana um videozinho da mãe de Ronaldo Lidório, tão simples e tão bonito, ela falando, vai fazer 90 anos, e falando ali quanto Jesus foi precioso para ela a vida inteira, até os 90 anos de idade. E ela falando da oração, ela dizendo, transborda nela, com palavras simples, mas alguém que conheceu Jesus a vida inteira. E ela disse, eu vou comemorar, com alegria e tal, assim, 90 anos, vai ser um culto de oração. Veja como vai ser o aniversário dela, 90 anos, um culto de oração. E ela ainda disse assim, se eu estiver viva daqui para lá, é a consciência da brevidade da vida, sem reclamar. Se eu estiver viva daqui para lá, a gente faz isso. E convidou todo mundo, viu? Eu mesmo quero participar. Não sei o que ela vai fazer. Talvez uma live, né? Talvez algo, mas se eu souber, eu quero participar desse dia. Alguém experiente, uma mulher de Deus que viveu no campo missionário com o marido, tem visto Deus fazer, ora pelo seu filho. Alguém satisfeito na vida. Isso é a felicidade, é temer a Deus, é terminar sem medo da morte, sabendo que viveu para a glória de Deus. Segundo esse texto aqui que nós lemos, a civilização humana é mal orientada e fútil. Vaidade, como bola de sabão. A vaidade do trabalho, a vaidade da sabedoria humana. O que é que a Bíblia diz? Que a sabedoria humana passará. Ela pode ser até diabólica. É uma sabedoria humana que brevemente passará. Nós não devemos nos firmar nessa sabedoria. Vamos falar um pouco de trabalho, né? Ele vai dizer aí, correr atrás do vento, enfadonho o trabalho, no verso 13.
Salomão foi se informar tudo quanto sucede debaixo do céu, quer dizer, a vida terrena, debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Olha como é forte o que ele diz, né? Então foi Deus impôs aos filhos dos homens o trabalho e nos aflige por causa do pecado. Há um sofrimento no trabalho, se não for para a glória de Deus. Eu lembro, eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha uns 14 anos. Até hoje eu agradeço a minha tia. Eu não sei qual foi a percepção dela, tia Monserrate. Eu não sei qual foi a percepção dela, né? Mas eu, adolescente, talvez ela viu os perigos que eu estava correndo. E aí ela chamou para trabalhar numa farmácia. Eu fui quase à força. Não queria não ir trabalhar. Já estudava, já jogava. Meu Deus, vai atrapalhar tudo, minha vida. Mas eu não sei se ela combinou com meu pai, com minha mãe. Eu sei que nem me perguntaram, me botaram para trabalhar. Me perguntaram nem se eu queria, né? Mas graças a Deus, quando eu vi, eu já estava trabalhando. Aí, pronto, tinha que cumprir horários. Mas foi maravilhoso. Como eu aprendi ali, numa farmácia, a passar troco, a ler receita médica, que era complicado. Eu não podia passar o remédio errado, ou melhor, vender o remédio errado. E assim foi até uns 19 anos, mais ou menos. Depois, essa mesma minha tia, quando eu já estava na universidade, no início do curso ainda, ela arranjou um emprego para mim. Tá bom, titia? Ela me botou, eu bem jovem ainda, professor inexperiente, ela me botou para ensinar com professores experientes aqui de Campina Grande. Era ela, o marido dela, que é político, ou foi político, era uma professora, acho, de odontologia e eu no meio deles. Eu digo, meu Deus, como é que essa minha tia faz isso comigo? Então eu tinha que estudar, eu estava no início do curso ainda, mas eu tinha que estudar, dar aula, às vezes a tarde inteira, para uma turma de pessoas mais velhas do que eu. Aí ela dava aula, o marido dela dava aula, essa professora de odontologia e eu no meio. Eu digo, agora pronto. Aí teve a formatura, participei, botaram meu nome na placa e eu, meu Deus, o que é que está acontecendo? Né? Uma experiência tão grande para um recém-universitário. Então, e tudo isso, né, experiência na vida, eu já era crente nessa época, então eu fiz para a glória de Deus. Como é bom fazer as coisas, como é bom o trabalho. Agora, Calvino e os puritanos concordam que os homens agradam a Deus quando se ocupam em vocações honestas. De fato, toda tarefa, mesmo que as que são tidas em baixa estima pelas pessoas, é preciosa aos olhos de Deus, se for exercida para a glória do Senhor, que os vocaciona e nos capacita para o trabalho. Então, em Cristo, o trabalho tem uma nova perspectiva. Não é vão, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Não é vão. Por causa de Cristo, o trabalho volta a ter um novo significado. Como é bom trabalhar para a glória de Deus. Por causa de Cristo, não é vão o trabalho nosso, seja ele simples, seja algo que às vezes a gente não dá nem valor, mas é importante o trabalho. Em Cristo ele tem esse resgata o significado lá do Éden. O trabalho já existia antes do pecado. Então, Cristo restaura, né? A alegria do trabalho, trabalhar, o pão de cada dia, você agradecer, você ir para o trabalho na segunda-feira, em vez de estar reclamando, obrigado, Senhor, é o dom da vida, vale a pena viver, mesmo sabendo que eu vou morrer, mas eu vou morrer para a glória de Deus, um dia eu vou ressuscitar. É você viver, trabalhar, ser feliz, viver bem, mesmo sabendo que essa terra é uma terra caída, mas nós vamos um dia ser plenamente restaurados e não entrar numa depressão, mas viver com alegria, trabalhar com alegria, é dom de Deus, a vida é dom de Deus, Cristo nos dá essa possibilidade. O texto de João 6,27 diz, trabalhai não pela comida que perece, mas
pela que subsiste para a vida eterna. João 6, 26. Apesar do trabalho ser bom, do estudo ser bom, de tudo isso fazer parte do projeto de Deus em santificação, em Cristo, tem sentido, mas cuidado, trabalhai não pela comida que perece. Cuidado, a gente tem algo eterno. Esse texto de Eclesiastes nos chama a eternidade. É como que diz, não fique só nas coisas da terra, olhe para o céu, olhe para cima do sol, cuidado, não trabalhe só pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ele também diz que são efêmeras, passageiras as recompensas do trabalho, da sabedoria sem Deus. Por mais que o trabalho seja importante, mas se for sem Deus, a recompensa é como se fosse pequena ainda, né? Por mais que a gente prospere, cuidado com a prosperidade, que muitos se afastaram de Deus por causa da prosperidade. Então, tem que ter cuidado. São as recompensas, por mais que sejam boas, mas elas são passageiras. Então, cuidado, não bote seu coração nisso. Você pode trabalhar, ter uma casa lindíssima, cheia de coisas lindas, mas talvez lá dentro dela um dia você vai olhar e dizer, tudo é vaidade. Tudo é bom, está tudo novo, graças a Deus, mas fica sem significado se não for com Deus. Eu pelo menos sou assim, né? Às vezes a gente, sabe aquela coisa que às vezes você planeja uma viagem dos sonhos, chegando lá, você gastou tanto, trabalhou tanto, chegando lá e você vai para o mar, tem água salgada, tem sol, tem gente dando trabalho na praia, é uma música que você não gosta, aí você diz, meu Deus, tanto que eu planejei, gastei meu dinheiro. Aí dá saudade de Campinas nessas horas. Você pode estar na Inglaterra. Aí você diz, meu Deus, eu queria estar na minha cama, eu queria estar, meu Deus, em oração no meu quarto era muito melhor. Por quê? Porque por mais que tenha uma recompensa, mas não satisfaz totalmente. Agora, com Deus, aí você vai estar satisfeito. Pode ser nessa praia, cheio de gente, barulheira, mas você, não, Senhor, eu estou contigo aqui, tá bom, obrigado pelo meu trabalho, valeu a pena, não foi como eu queria, mas obrigado, tu estás aqui comigo, eu vou aproveitar, vou fazer outras coisas, tudo tem sentido, né? A gente sai da murmuração e vai, tudo está bem, dá graças a Deus por tudo. Com Deus é assim. Então, o pregador experimentou a vaidade dos esforços humanos, que não contribuía em nada para algo eterno. O problema é esse. Diante da eternidade, a gente tem que fazer essa comparação, né? O que a gente faz tem valor eterno, está nos fazendo conhecer mais a Deus, a temer a Deus, eu honro os seus mandamentos, se está me fazendo crescer para a eternidade, então meu trabalho está correto, a sabedoria que eu busco é boa, por quê? Porque ela está me fazendo buscar mais o eterno. A obra do Senhor tem propósito, existe a verdadeira sabedoria e ela clama, né? Ela é Cristo, ela clama nas praças, nos morros. Existe a verdadeira sabedoria de Deus revelada na criação, revelada nas Escrituras, nas praças. Deus está falando o tempo todo. Só não ouve quem está rebelde, quem se endurece, mas existe uma forma correta de viver que é temendo a Deus. O texto, versos 13 e 14 ainda diz, né, que Salomão importou-se com a sabedoria. É piedoso considerar fútil e frustrante os esforços deste mundo que são feitos à parte do Senhor e de seus propósitos eternos, muitas vezes inescrutáveis. Nunca trazem satisfação plena. Devemos confiar na sabedoria divina, mesmo quando nos parece inescrutável. Essa é outra lição desse texto, é confiar na sabedoria de Deus, ainda que a gente não entenda tudo. É a mesma lição de Jó, mesmo que o justo sofra,
vale a pena confiar nos mandamentos de Deus, vale a pena se submeter. Por quê? Porque Deus é infinito, é grande, a gente não consegue entender todo o plano, todo o projeto, tem coisa que foge do controle de Jó, de Salomão e nosso também. Isso é sabedoria de Deus e a gente tem que se dobrar. Coisas difíceis, problemas, perguntas, nem todas as perguntas a gente tem respostas aqui, mas mesmo assim teme a Deus e honra os seus mandamentos. Mesmo quando você não entende, mesmo quando é difícil, mesmo quando o sofrimento vem, é sábio se dobrar diante de Deus. É isso que ele está dizendo. Devemos confiar na sabedoria divina. Ainda assim, sem compreender plenamente a boa sabedoria de Deus. E o temor é o temor e guardar os mandamentos do Senhor que nos sustentará e nos livrará da sabedoria maligna. Sua sabedoria é plena, apesar de enigmas. A sabedoria do mundo é passageira. É interessante essa palavra, né? Enigma. Às vezes são dúvidas na vida, são perguntas, são lutas, são coisas que a gente fica perguntando: cadê Deus? E por que Deus permite? Eu estava trabalhando, né? Só um exemplo aqui que eu pensei agora. Eu estava trabalhando, fiz tudo, mas não deu certo. Eu estava trabalhando de forma honesta, fui desempregado. E aí, Senhor? Essa é a hora de confiar na sabedoria de Deus. Essa é a hora de saber que os mandamentos de Deus é que nos sustentam. Mas, Senhor, eu fiz tudo, eu trabalhei honestamente, eu estudei para a Tua glória, eu estava... E aí, Senhor? Pronto, agora nada acontece na minha vida, o emprego não chega. Isso, exatamente. Exatamente. Imagine isso mesmo, é uma hora dessa. Cadê Deus? Deus não está vendo, né? Até eu vi alguém falando sobre as crianças perguntam sobre isso, né? Cadê Deus? E cadê Deus que não está vendo? E por quê? Se as crianças perguntam, mas há uma resposta, não é? Uma resposta que Deus continua reinando. Deus pode transformar aquele sofrimento em salvação, em experiência. É a ira de Deus, é a terra gemendo por causa do pecado. Isso é sabedoria, mesmo não é o que a gente quer ouvir, mas é a verdade. Deus está no controle, muitos ali podem ser salvos. Eu não tenho escutado muito sobre o Rio Grande do Sul, eu quase não escuto, quase não vejo assim, televisão, essas coisas, nem jornal, eu não tenho muito costume. Mas algumas poucas coisas que eu vi, né, eu sei que o sofrimento é muito grande e às vezes Simone me passa algumas questões que ela acha interessante. E uma delas, ela me contou que uma pessoa, mesmo ali, sem nada, perdeu tudo, mas estava feliz. Feliz não porque tinha perdido, mas eu tenho a vida, vamos recomeçar. Eu tenho Deus, né? Acho que falou assim na reportagem. Então, acontece isso, é o contentamento, é a sabedoria de Deus. Perdi tudo, né? A enchente bateu, mas glória a Deus. Agora me lembrei de Evaldo, né, Regilene? Essa semana na chuva de quarta-feira, Evaldo ficou no prego aqui pertinho, não é, Regilene? O carro ficou inundado, parou, quase foi perda total, mas depois voltou a funcionar, ele me disse, né? Aqui em Campinas, gente. Na hora da chuva, eu estava chegando de João Pessoa, eu me lembrei do Rio Grande do Sul. Era tanta água aqui pelo distrito. Tinha umas lojas que eu acho que entrou água aqui. Ali perto de Gleidson também, mais para frente. Eu só me lembrei do Rio Grande do Sul, né? Eu digo, meu Deus, como a gente é despreparado. Mas a sabedoria de Deus, mesmo nessa hora, existe, Rita. É temer a Deus. Senhor, não entendo tudo. Senhor, eu me dobro. Tu és sábio. Se tem algum problema, é o homem. Quem és tu para que lembres de nós? Na verdade, a gente tem tanta bondade que é só misericórdia de Deus. O que é que a gente merecia? Muito mais do que o Rio Grande do Sul está passando. Mas pela misericórdia, a gente tem salvação, a gente tem graça, tem o pão de cada dia. Se fosse olhar para o que o homem merece, essa terra já tinha sido destruída. É porque a misericórdia de Deus está ainda agindo, salvando, chamando os pecadores ao arrependimento. Então, a gente que olha as coisas, parece que a gente olha de cabeça para baixo, né? A gente culpa Deus, na verdade é debaixo do sol, o problema está debaixo do sol.
Debaixo do sol, o homem não teme, o homem é rebelde. Então, a sabedoria é a gente interpretar a vida pela ótica de Deus. É a gente dizer, Deus tem razão, mesmo que eu não entenda. Eu vi um livro que eu li, eu acho que eu nem tenho mais, devo ter emprestado, mas era um livro só sobre tragédia. Cada capítulo era uma tragédia, só de mães, de mulheres, acho que era de mães. Olha, uma perdeu a casa no enchente também, ou foi no incêndio, não restou nada. E assim vai, só desgraça. Só que o que era que essas mulheres tinham? Elas tinham a sabedoria de Deus. Todas elas não se desesperaram. Vamos recomeçar, Deus está conosco. Era cada história terrível, um capítulo pior do que o outro. Mas eram mulheres comuns com um Deus em comum. Isso é que é a vida. E nós, como crentes, podemos passar. Nós podemos passar, mas é a sabedoria, é o temor a Deus que vai nos sustentar. Por quê? Porque tudo é passageiro. Tudo realmente é passageiro. A sabedoria humana, 1 Coríntios 2,6, 3,18, ela é sabedoria deste século, se reduz a nada. Por isso que a gente deve confiar, ainda que. Pois é, irmãos, é correr atrás do vento, diz o verso 14. Todo esforço humano, sem ser no temor. Devemos depender de Deus da forma correta. E é isso, irmãos. Deus não é contra o conhecimento, né? Verso 18, para finalizar, porque na muita sabedoria humana há enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. É impressionante isso, né? Às vezes você vê pessoas, doutores, super qualificados, mas às vezes estão longe da verdadeira sabedoria. É enfado, é tristeza. Isso em qualquer área, da cultura, da ciência. Pessoas super destacadas, mas infelizes, tristes, porque não satisfaz a sabedoria humana. E é verdade. Você encontra isso todo dia, né? Todo dia você percebe. Pessoas riquíssimas, mas você percebe ali a distância de Deus, a falta do temor a Deus. É isso, meus irmãos.